Nesse vídeo você vai entender como a queda de 0,25% da Selic importa muito mais do que parece, quais são os erros que a maior parte dos investidores iniciantes cometem nesse momento e o que eu estou fazendo diante do momento atual e o que você pode fazer também. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque há 5 meses eu gravei um vídeo falando sobre a possível queda da Selic e o que eu estava fazendo naquele momento. E de lá para cá a gente selecionou vários ativos de renda variável e o Ibovespa subiu 34% fechando o ano de 2025, o IFIX subiu 21,1%, os ativos que eu mencionei naquele vídeo, como o PRIO, subiu 74% no último ano e o BTG subiu mais de 50%. E agora, o que fazer, já que a Selic iniciou uma queda de 0,25%, a taxa de juros saiu de 15% e foi para 14,75%. Primeiro, é importante colocar todo mundo na mesma página. Então, o que é a Selic? É o preço do dinheiro no tempo. Então, pela ótica do investidor, quando o juros está mais alto, legal, o teu dinheiro está rendendo bem. Por outro lado, na economia, não é bacana, porque fica muito mais difícil você pegar um empréstimo para comprar um imóvel. Uma empresa que tem um endividamento atrelado aos juros está pagando uma cacetada de juros, isso impacta no crescimento da empresa, na empregabilidade. Agora, quando os juros começam a cair, para a ótica do investidor, puta cara, tá rendendo cada vez menos. Agora, para o lado empresarial e para a economia brasileira, acaba sendo melhor, porque a empresa vai tirar projetos da gaveta, vai colocar em prática e isso gera aumento na produção, necessitando de mais colaboradores e isso gera mais empregos e a economia volta a crescer de forma mais forte. Então, é importante que haja um balanceamento adequado. E hoje o Brasil se encontra no ranking das 40 maiores economias em segundo lugar em questão de taxa de juros real, ou seja, descontando o que é pago de juros em relação à inflação. Essa diferença é a taxa de juros real e isso acaba tendo impactos na economia de modo generalizado. Mas se a nossa taxa de juros real é tão alta e o corte foi tão pequeno, por que que isso importa? Eu te trago aqui para a tela para você verificar a curva de juros, para você verificar qual é a trajetória do que o mercado espera para o que aconteça para os períodos futuros. Então essa daqui é a trajetória do que o mercado espera com as condições atuais. Então, no presente momento, no curto prazo, espera-se que ela fique na casa de 14,28% nos próximos 3 meses e vá caindo para os próximos 6 meses, 9 meses. Em um ano, daqui a um ano, espera-se que a taxa de juros esteja no patamar de 13,89%. E agora a gente pode verificar para esse mesmo período, há um ano atrás, o que o mercado esperava. Esperava que nesse momento, daqui a um ano, diante do momento que nós estamos gravando esse vídeo, ou seja, 2027, março de 2027. O mercado esperava o que para essa data futura? Esperava uma taxa maior, ou seja, em relação a um ano atrás, o mercado está mais otimista, certo? Porém, quando a gente olha a esperança, a expectativa em relação a esse mesmo momento, há um mês atrás, o mercado estava muito mais otimista. Então, o que a gente tem aqui de gap e que a gente pode ter de insight em relação a isso? A gente percebe que essas tensões globais fizeram com que o investidor ficasse muito mais receoso sobre a possibilidade do Copom continuar com cortes, né? Continuar não, né? Iniciar os cortes e ir aprofundando esses cortes nas próximas reuniões. Então já não há uma clareza tão grande quanto se tinha há um mês atrás em relação aos futuros cortes. Talvez na próxima reunião não tenha um corte, tendo em vista que o barril de petróleo está aumentando de preço, está ficando mais caro e isso gera inflação. Então há incerteza. E a partir do momento que existe incerteza, o mercado precifica isso. E isso acaba gerando uma janela para que a gente possa aumentar posições em renda variável também. Tá? Porque a gente aqui tem uma visão de longo prazo. Então a gente passa pelos ciclos, porém a gente olha para bons negócios e boas oportunidades para se investir a médio e longo prazo. A gente não está olhando para o curto prazo para comprar agora e vender na semana que vem ou no mês que vem. A gente quer se tornar sócio de bons ativos
para o resto da vida e construir um patrimônio relevante. Então, voltando para a tela, você percebe que as taxas até 3 anos elas estão caindo em relação ao que a gente tem hoje de juros, né? Então, hoje a gente está com 14,75%. Porém, quando inicia 5 anos lá para frente, você percebe um movimento em todas as faixas, tanto um mês atrás, hoje ou um ano atrás. A ideia é que essa taxa aumente, né? Está aumentando aqui essa taxa. E por que que isso acaba acontecendo? Primeiro ponto, isso sinaliza que o mercado, de modo geral, não confia na trajetória de inflação em relação ao Brasil. Também não confia na política fiscal do Brasil. Ou seja, se eu tenho incertezas grandes em relação ao futuro, eu quero exigir um prêmio em relação a títulos mais longos maior. Então, é isso que acaba acontecendo com a nossa curva de juros atual. E com base nisso, a gente pode tomar algumas decisões de investimentos. Então, vamos voltar lá para a parte de ações que eu havia mencionado, né? Por que que eu acho interessante a gente montar posições em empresas que são sólidas e são perenes? Porque você sabe, se você já me acompanha, sabe que o preço de uma ação acompanha o resultado no longo prazo. No curto prazo, é loucura. É reação em relação a manchetes. No médio, longo prazo, o preço de uma ação converge para o resultado. Isso é indubitável, tá? Então, se você olha para as ações da Braskem, olha na tela aqui, você percebe lá no passado, a cotação em roxo acompanha o lucro. Se o lucro cai, a cotação acaba caindo, né? Claro, tem um descompasso ali no curto prazo, porém ela segue uma certa tendência. Então aqui, já mais próximo de 2017, ela aumentou a lucratividade dela, a cotação começa a subir, né? A cotação começa a cair, as ações começam a cair também. Em 2020 para 2021, ela deu um pico de lucratividade, as cotações subiram. A partir do momento que começou a cair, as ações caíram. A VEG, você olha para a VEG, ao longo do tempo, o lucro dela sobe, as cotações vão subindo junto. Ah, Felipe, mas lá no passado ela ficou lateralizada. Não, cara, é porque ela valorizou pra caramba. Então, vamos pegar aqui, ó, e jogar lá para 2010. Olha só, aqui você percebe o lucro dela subindo e em 2000 as ações dela custavam 7 centavos. E 2009 já custava 1,96, ou seja, multiplicou por diversas vezes, né? Então é por isso que você vê esse efeito quando você pega um gráfico de longo prazo, o passado parece que não valorizou nada, né? Mas na verdade valorizou muito. Qual é o impacto dos juros da taxa Selic em relação aos fundos imobiliários? A gente tem 2 tipos de fundos imobiliários. Então, a gente tem de papel, então os de papéis, eles são dívidas, né? São CRIs. São LCI, são dívidas lastreadas no setor imobiliário. Então, existe uma correlação a um indexador. Se ele é pós-fixado atrelado à Selic e a Selic começa a cair, aquele rendimento que você recebe mensalmente vai começar a cair, porque quem contraiu aquela dívida vai pagar menos juros, ou seja, você recebe menos juros e isso faz com que o preço desses fundos imobiliários acabe caindo. Agora, um fundo de tijolo tem um movimento contrário, tendo em vista que é um imóvel real, então ele pode ser um shopping, um galpão logístico, uma laje corporativa, e aquele aluguel, ele é fixado. Então, digamos que alguém alugou uma laje corporativa para o seu escritório e paga 50 mil reais por mês naquela sala. E simplesmente, os 50 mil reais não vão cair daqui a um mês o rendimento dele. Aquela empresa vai continuar pagando os 50 mil reais. E no contrato tem um reajuste anual ou a cada período de tempo, onde vai ter um indexador ali, geralmente IPCA, ou seja, se o IPCA aumentou, no próximo período aquela empresa vai pagar mais de 50 mil reais, ou seja, o rendimento de um fundo imobiliário de tijolo tende a aumentar. Então, com isso, com uma queda de juros, o investidor começa a olhar para os fundos de tijolos e verifica que ali tem rendimento isento, né, para boa parte dos investidores, e que ele tem uma atratividade interessante tendo em vista os juros atual. Então, um dinheiro de renda fixa tende a migrar para fundos imobiliários de tijolo, por exemplo. E outra classe de investimentos que eu estou olhando com carinho e eu estou comprando são os títulos de tesouro IPCA. Até o governo fez compras em títulos de tesouro pré-fixados, indexados ao IPCA também. E eu quero te mostrar na tela qual que é o racional em relação a isso.
Veja que ao longo do tempo a gente tem aqui os títulos IPCA mais 2045, tá? Então a gente tem desde 2006 e a gente percebe que o topo histórico da taxa pré desse título aqui foi lá em 2005, onde chegou a 9%. E o mínimo que ele chegou foi em 2019, na casa de 3,17%, ou seja, teve uma queda gigantesca. E quando essa taxa ela cai, o título valoriza. E hoje a gente está próximo dos topos históricos aqui, né? A gente teve outro momento de topo histórico que não voltou até esse momento, lá em 2015, onde chegou a 7,75%. E hoje a gente está algo na casa de 7,19%. Ou seja, a gente está próximo a um topo histórico. Isso pode fazer com que essa taxa suba um pouco mais, ou seja, se subir mais, quem compra um título IPCA agora tem uma marcação negativa, porém, num período de 2, 3 anos, é possível que essa taxa caia e com isso haja uma marcação a mercado. Então, o Brasil, ele é super volátil, né? Então, ora o mercado fica super pessimista, você conseguiu verificar com os juros que a gente tem ali da curva, né? Então, dá uma olhada aqui, cara. Há um mês, né, o mercado esperava que os juros daqui a um ano estaria abaixo de 13%. Agora, a gente está com quase 14%, né? 13,89%. Então, o Brasil, ele é cheio dessas nuances de pessimismo e otimismo, né? E a gente precisa saber se aproveitar dessas movimentações. Então, quais são os erros que boa parte dos investidores acabam cometendo nesse momento, né? É esperar demais os juros caírem para poder entrar na bolsa. Quem não ouviu lá atrás o vídeo que eu fiz há 5 meses falando para poder investir em renda variável, ficou esperando a queda de juros, já perdeu uma boa pernada de alta, ainda tem a possibilidade de montar posições tendo em vista que o contexto global é de bastante incerteza, então, obviamente, com um contexto de incerteza, é necessário ter estômago, porque os ativos podem cair muito e a gente pode até entrar em uma recessão. Então, você precisa saber se posicionar em ativos que surfam bem uma possível recessão e pelo qual seria o motivo dessa recessão e quais ativos você pode utilizar para poder se proteger em relação a isso. Outro ponto é não diversificar ativos do Brasil e ativos lá fora. É mandar o dinheiro lá para fora e investir em outros setores que acabam se beneficiando também e não cair nas armadilhas dos bancos, né? Porque se os juros começam a cair, eles simplesmente começam a mostrar na tua corretora lá algumas aplicações pós-fixadas mais prolongadas, e isso não é interessante para você, é interessante para o banco que vai travar a tua rentabilidade sabendo que ele vai te pagar menos lá na frente e você fica todo travado e caso você queira vender, vai ter que vender com deságio, realizando muitas vezes um prejuízo. Então toma cuidado para não cair nessas armadilhas. Então o que eu estou fazendo com os meus investimentos? Eu estou focando em alocar em ativos que são perenes, que eles são resilientes a recessões, porque em algum momento vai acontecer uma recessão, isso não é uma surpresa para a gente, então a gente precisa se posicionar em ativos que vão sobreviver a recessões e voltar mais fortes, tá? E focando, naturalmente, em ações de setores de qualidade, empresas de qualidade, não empresas que estão passando por algum tipo de dificuldade ou têm uma tese mais arriscada. Na parte de fundo imobiliário, focando em fundo de tijolo com foco em renda, principalmente em qualidade, tá? O foco não é yield elevado, e sim qualidade dos imóveis, dos inquilinos. Foco na parte de renda fixa em pós-fixados curtos, porque os juros ainda está alto, ele pode até dar uma travada nessa possível queda de juros, dado o contexto que a gente tem global, então tem que ter uma exposição também em renda fixa e montando posições para marcação a mercado no futuro com Tesouro IPCA, tá? E também alocando no exterior, que é fundamental. Então, no exterior, focando em metais, tanto para a transição energética que a gente tem acontecendo, tanto para metais que acabam funcionando como proteção em momentos de incerteza ou de recessão, também aproveitando empresas que se beneficiam dessas tensões militares, né, no Oriente Médio, então empresas de armamento, de fornecimento de caças, de mísseis, são empresas que acabam se beneficiando com isso, então dá para alocar tanto em empresas de forma direta ou através de ETFs. E eu tenho uma série aqui no canal onde eu faço aportes mensais levando em consideração o contexto total. Vou deixar esse vídeo para você assistir bem aqui e se você curtiu esse vídeo, te agregou de alguma forma, deixa um dedo like e se inscreve no canal. Se não gostou, manda esse vídeo para um inimigo seu.